Olá, pessoal! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre notação científica, que é um tema muito recorrente na prova do Enem de Matemática. Todo ano cai uma ou duas questões de notação científica. E, além disso, é um conteúdo pré-requisito para alguns cálculos dentro da disciplina de física. Então, se você é um aluno de terceiro ano que vai prestar Enem, ou um aluno de primeiro e segundo ano que está estudando para o Enem e que tem física na sua grade curricular, essa videoaula é muito importante para você. Então, vamos lá? Notação científica, pessoal, é uma forma mais simples da gente representar números muito grandes ou muito pequenos. E esses números, eles têm que estar acompanhados de uma potência de base 10. O que seria essa potência de base 10? Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês. 10 elevado a 7 é o número 1. E à direita desse 1, eu vou ter 7 zeros, porque nesse caso o meu expoente é positivo. O 10 elevado a menos 7, quando eu tenho um expoente negativo, ele pode ser representado ou na forma fracionária ou na forma de número decimal. E na forma de número decimal, o que significa esse 10 elevado a menos 7? Significa que eu vou ter 7 casas após a vírgula. Aqui a gente tem uma tabela com as potências de base 10. Só lembrando que quando o meu número é elevado a zero, sempre o resultado vai ser 1. Então, 10 elevado a zero é 1. Quando o meu expoente ele é positivo, significa que a quantidade de zeros que eu vou ter à direita do 1. Então, 10 elevado a 1, 10, 1 zero. 10 elevado a 2, 100. Então, eu vou ter 2 zeros. 10 elevado a 3, 1000. Então, eu vou ter 3 zeros. E assim sucessivamente. Agora, quando eu tenho expoentes negativos, é a quantidade de casas que eu vou ter após a vírgula. Então, 10 elevado a menos 1 é 0,1, uma casa. 10 elevado a menos 2, 0,01, duas casas. E assim sucessivamente. A notação científica ela é representada nesse formato principal aqui. X vezes 10 elevado a y, em que o x ele sempre vai ser um número entre 1 e 10. A regra principal da notação científica é eu transmitir a minha resposta em números entre 1 e 10. E esse y ele vai ser um expoente, e esse expoente ele pode ser um número positivo ou um número negativo. Quando que vai ser cada um deles? Quando o meu número for muito grande, o meu expoente vai ser positivo. E quando o meu número for pequeno, tiver muitas casas após a vírgula, ele vai ser negativo. Vamos então para as regras práticas? Então, olha só. Quando eu tenho números maiores do que 1, a minha vírgula, ela fica aqui no final. Só que ela não aparece, ela fica invisível. A gente sabe que ela está ali, mas ela não aparece. E eu vou ter que andar com essa vírgula para a esquerda até eu atingir o primeiro algarismo do número. Então, aqui, a vírgula está aqui no final. Então, eu vou andar com ela até chegar no 2. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 3. Aqui, novamente, a vírgula está aqui no final. Eu vou andar com ela 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 7,625 vezes 10 elevado a 5. Lembrando que quando eu tenho números maiores do que 1, o meu expoente, ele é positivo. Agora, quando eu tenho números menores do que 1, eu vou andar com a minha vírgula para a direita até eu atingir o primeiro algarismo diferente de 0. E quando eu tenho números menores do que 1, o meu expoente ele fica negativo.
Então, por exemplo, a vírgula está aqui. Eu vou andar com ela 1, 2, 3, 4 casas. Notem que a vírgula vai ter que parar depois do 8. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, aqui, a vírgula está aqui, ela vai ter que parar aqui, ó, entre o 3 e o 4, porque é o primeiro algarismo diferente de 0. Então, eu vou andar com a vírgula 7 casas, então vai ficar 3,45 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui eu coloquei alguns exemplos de notação científica, né, no nosso cotidiano. A velocidade da luz no vácuo, o diâmetro de um átomo de hidrogênio, a quantidade de moléculas em um mol de qualquer substância. Esse valor aqui ele é muito importante nas aulas de química. A quantidade de segundos em um ano, a quantidade de água nos oceanos da Terra, o tempo de duração de uma piscada de olho e a massa de um átomo de carbono. Só que agora eu coloquei para vocês um truque para vocês poderem lembrar na hora da prova do Enem e facilitar a vida de vocês. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o meu expoente ele vai diminuir, ou seja, ele vai ficar negativo. Agora, quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o meu expoente ele vai aumentar, ou seja, ele vai ficar positivo. Só que dentro das aulas de física, não basta você apenas dominar o conceito de notação científica, a transformação do número de decimal para notação científica. Você tem que também dominar as operações com notação científica: adição, subtração, multiplicação e divisão. As regras de adição e subtração são as mesmas. Para acontecer, eu vou somar ou subtrair as partes inteiras e a parte do meu expoente tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, aqui, 5 vezes 10 elevado a 4 mais 7,1 vezes 10 elevado a 2. Eu não posso somar, porque 10 elevado a 4 é diferente de 10 elevado a 2. Então, eu vou ter que transformar, andar com essa vírgula para a esquerda, a fim de que eu tenha potências de base 10 iguais. Então, ó, 10 elevado a 4 e 10 elevado a 4. E aí, eu vou somar 5 mais 0,071, que vai dar 5,071. E o 10 elevado a 4 eu vou repetir. Com a subtração, acontece a mesma coisa. Então, 7,7 vezes 10 elevado a 6, menos 2,5 vezes 10 elevado a 3. Eu não posso somar, porque 10 elevado a 6 e 10 elevado a 3 são diferentes. Então, eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda. Então, vou transformar e a minha notação científica vai ficar igual, ó, 10 elevado a 6 e 10 elevado a 6. E eu vou subtrair 7,7 menos 0,025 vezes 10 elevado a 6. Fiz a subtração, que vai dar 7,6975. E o 10 elevado a 6, eu repeti ele aqui. A multiplicação é a que aparece mais nas aulas de física. Multiplicação, eu multiplico os números inteiros e o que eu vou fazer com os meus expoentes? Eu vou somar os meus expoentes. Então, 4,3 vezes 7 vai dar 30,1. E aqui eu vou somar o 3 com o 2, que vai dar 5. Na divisão, eu também divido os números, só que agora eu vou subtrair os expoentes. Então, 6 dividido por 8,2 vai dar 0,73. 3 menos 2 eu vou subtrair, que vai dar 0,73 vezes 10 elevado a 1. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em poder te responder. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Um forte abraço para vocês!